Isso aí. 18 do Brumário. Março 18 do Brumário. Então vamos lá. Então vamos partir desse pressuposto de que a gente vai construir, então, nossa proposta então é construir uma teoria de Yang-Mills. O grupo SO2. Esse semestre é uma intoxicação de Yang-Mills, né? Porque Yang-Mills parece o 3, Yang-Mills parece o 3, Yang-Mills parece o 2. Yang-Mills toda hora vocês estão vendo aí. Assim, Deus quiser, vai acabar o pesadelo. Aí no que vem a gente vai para SO5, SO10, vai ser mais interessante. Bom, então a nossa questão. Vamos nos concentrar então no setor leptônico. Vamos esquecer os quartos por enquanto, depois nós vamos falar das interações fracas dos quartos. Vamos nos concentrar no setor leptônico e vamos imaginar então que nós vamos ter famílias de leptons. Vamos colocar sempre o seguinte: nós vamos ter então os leptons, vamos chamar aqui os leptons, né, que vão poder então já introduzir as três famílias: o elétron, o muon e o tau, e os seus respectivos neutrinos, né? Então, os neutrinos dos leptons. Nós vamos ter o neutrino do elétron, o antineutrino do elétron, o neutrino e o antineutrino do elétron, o neutrino e o antineutrino do muon, e o neutrino e o antineutrino do tau. Aqui também precisamos colocar também antipartículas, só os leptons carregados negativamente, porque automaticamente as antipartículas vão estar sendo levadas em conta pelo CPT. O CPT introduz as antipartículas. Professor, a noção de conjunto, ela está bem explícita. Bem explícita, né? Ele não se processo que foi muito variado. Isso. É como se você tivesse assim, o título de célula, neutrino, né? Exato. Então, agora nós temos que definir os números quânticos, né? SO2, então, qual vai ser a nossa ideia? A nossa ideia vai ser pensar que os leptons estão aparecendo em famílias. E vamos pensar o seguinte: dentro do modelo padrão, dado fundamental, neutrinos de massa nula. Então, para nós, esse dado aqui é um dado fenomenológico muito interessante. Os neutrinos têm massa nula. Então, se os neutrinos têm massa nula, eles são férmions de Weyl, são férmions quirais. Então, neutrinos Weyl quirais, né? Então, nós sabemos que os neutrinos, dentro da simetria, dentro da classificação, nós associamos os neutrinos a objetos left-handed. Então, os neutrinos são left e os antineutrinos são right. Vou colocar isso aqui, né? Então eu vou ter, quer dizer, vamos colocar assim: o neutrino de um certo lepton L e o antineutrino. Esse WL aqui só para indicar o lepton, tá? Então os neutrinos são left e os neutrinos e os antineutrinos são right. Tá? Então essa é a nossa descrição. Da mesma forma, então, tanto os leptons carregados, eles também podem ser lepton right. Eu posso ter, então, da mesma forma, eu tenho elétron left e elétron right. José, só fazer um comentário. Sim. Eu acho que, antes de começar a chamar a interação prática, o que eu acho interessante é o seguinte: primeiro, a gente está buscando uma lei de conservação da carga elétrica. E segundo, você está se aproveitando de uma coisa que o grupo de Herodes falou, que é a questão da pluralidade. Sim. A pluralidade está no grupo de Herodes. Então é aquela história do Gão, né, que você descobre lá nas apresentações a estranheza, mas não descobre outro, não descobriu a estranheza. Quer dizer, você aqui, a teoria aí no caso, ela não, o grupo de Herodes está garantindo tudo isso aí. Então, tudo isso aí, digamos, ele já está sendo garantido pelo grupo de Herodes e está sendo garantido pela conservação da carga elétrica. Então, tudo isso aí vai chamar elétrico fraco, eu não amo bem.
Mas o grupo de Lorentz, isso é uma coisa assim, quer dizer, acho assim, porque a gente ficou, a geração deles, né, ficou assim, no tira, e você não viu que poderia, não estava o experimento da quiralidade, lá. O grupo de Lorentz já estava garantido Sem dúvida. então, quer dizer, há uma estruturação bem clara, já anterior, digamos, de que a carga... Eu não se sabia, vamos dizer assim, a questão política. Turning point foi ver que a paridade era violada. Isso que era importante. Não se sabia nada de neutrino. O neutrino, né, vai aparecer em 56, que foi no mesmo ano que Li e Yang mostraram que a paridade era violada. Em 57, Madame Lu mostra que a paridade realmente é violada experimentalmente. Mas então você está num momento em que você realmente não tem certeza se o neutrino é leve, né? Aí você, mas agora, o grupo de Lorentz já te dá todos os garantido, não só o neutrino, o próprio elétron. Se a gente vai reconstituindo a equação de Dirac, como a gente fez no curso de eletromagnetismo, como é que nós construímos a equação de Dirac? Nós construímos a equação de Dirac pegando a parte left, pegando a equação de Weyl-Left, pegando a equação de Weyl-Wright. E aí a gente acopla as duas equações de Weyl, a gente mostra que por invariância de Lorentz, a equação de Weyl-Left, ela precisa ter um termo right. E a equação de Weyl-Wright, por invariância de Lorentz, precisa de um termo left. Esses termos que acoplam as duas equações de Weyl são os termos que dão a massa de ferro, que é a massa de Dirac. Então a gente já sabe que o próprio ferro de Dirac, ele pode ser reconstituído a partir dos ferros de Weyl. A questão é o termo que acopla, que é a massa. É isso que vai ser o fundamental do mecanismo de Higgs aqui. Para essa percepção, vai ser fundamental. É que se os neutrinos são os létons carregados também são létons. Então eu quebro o elétron. Então, quando a gente começa a formulação da teoria elétron-fraca, não existe um elétron. Existem dois elétrons. Existem duas partículas distintas. Meio zero, que é o elétron left, e zero meio, que é o elétron right. Todos sem massa. A questão é como é que eu vou ligar o elétron left e o elétron right para formar a massa, sem produzir a massa à mão. Então essa que vai ser a ideia do mecanismo de Higgs. Então a gente está, quer dizer, o grupo de Lorentz está dando tudo para nós. A gente está sempre se baseando. E a conservação da carga elétrica. A conservação da carga elétrica. Eu quero perder. Quero perder nesse mecanismo de Lorentz. Surgiu um novo conceito, está se expandindo o conceito que já está formulado. Então nós introduzimos os létons, vamos até colocar, em vez de colocar o neutrino, o létron, vamos estar logo assim, introduz os létons left, introduzimos os létons right. Então, para nós, como premissa, né, a gente está construindo uma teoria. Então, como premissa da teoria, primeiro ponto, a primeira coisa que nós colocamos, a simetria. Então, nós estamos, como na construção da mecânica newtoniana, né? Então, primeiro princípio da inércia. O princípio da inércia para nós, o primeiro princípio é qual é a simetria? A simetria é S2, 1. Segundo princípio, né? A lei de Newton, a lei da dinâmica, F igual a dPdt, definição de força. Então, segundo princípio para nós, a matéria ela é left e right. Toda a matéria do modelo padrão ela começa com massa nula. Então, se o neutrino tem massa nula, nós vamos tomar também os létons com massa nula. As massas dos neutrinos são nulas e as massas dos létons são nulas, justamente para poder me dar degenerescência, para ter uma simetria S2. Porque se eu quero que o elétron e o neutrino tenham essa estrutura de duplete, eles têm que ter a mesma massa. Então a massa para todo mundo é zero. Então, todo mundo começa com massa nula. Então, o mundo é quiral. O mundo tem a quiralidade do setor, tem quiralidade left, o setor tem quiralidade right. A diferença é que o neutrino quebra a simetria de paridade no sentido de que eu só tenho neutrino left. O elétron pode ser left ou right. O mu left e right. O tal left e right. Mas o neutrino é só left e o antineutrino é só right. Ou seja, é aqui, vou tirar, então até vou tirar porque isso aqui, a antipartícula já está garantida, mas é que nós temos um desbalanceamento entre setores left e right. O setor de matéria carregada é left e right. O setor de matéria neutra, quer dizer, o setor de neutrinos é só left. Então aqui já está embutida a quebra da paridade. Você diria que a massa zero é que garante essa divisão left e right? A massa nula de garante, quer dizer, a massa zero não.
A massa, você pode dividir um ferro macio com left e right, não tem problema. A massa zero, ela desacopla o left e o right. Se você tem a equação de Dirac, né, você escreve a equação de Dirac, I gama mi de mi psi menos m psi igual a zero. Eu posso quebrar essa equação em parte left e parte right. Eu posso escrever essa equação de Dirac, I gama mi de mi psi left, psi right, psi left, menos m psi right igual a zero. I gama mi de mi psi right menos m psi left igual a zero. Isso é a equação de Dirac decomposta em parte left e right. A diferença é que, então nada me impede de decompor o ferro macio em parte left e right. Agora, se a massa é nula, a parte left e a parte right desacoplam. Então essa que é a diferença. Então, o fato de ser massa nula significa que a parte left e a parte right são desacopladas. É isso que eu quero dizer. Então, para nós vamos começar, quer dizer, a segunda premissa aí da construção é que todos os férreos são quirais e de massa nula. A questão justamente é a grande tarefa que nós vamos ter que cumprir depois é como introduzir as massas dos férreos. Né? E aí, justamente daí que vai entrar o mecanismo de Higgs. Pode pegar. Obrigado. Então, a esse ponto, a paridade está quebrada. Porque eu tenho um desbalanceamento aqui. Eu não tenho um setor right para os neutrinos. Então, eu tenho left, right da matéria, porque é meio, zero, zero, meio. No setor de neutrino eu só tenho o setor meio, zero, eu não tenho o setor zero, meio. Então, eu já desbalancei aqui o setor. Então, dessa forma, eu já estou introduzindo aquela paridade. Então, esse é o segundo princípio, né, da teoria eletrofrágica. Os princípios, né? Vou pegar o terceiro princípio, lei da ação e da reação. A antipartícula está ligada com left e right? Claro, se a partícula é left, a antipartícula é right. Então, Mas CPT. isso deu uma coisa geral. É CPT, que é o CPT. Se você pegar, confere. Então, vamos pensar o seguinte: o que é CPT? Vamos dizer o que é left ou right? É a quiralidade, a helicidade. Então, vamos dizer que você vai pegar o spin, você está em jogo para você, é a projeção do spin na direção do movimento. Então, vamos dizer que você tenha uma quiralidade mais. Então, vamos dizer que você tem uma partícula, vamos dizer que você tem a seguinte enquete: partícula e quiralidade, helicidade. Vamos colocar a helicidade. Não faz massa zero, helicidade e quiralidade. A projeção do spin na direção do movimento. Se você faz uma operação de conjugação de carga, você mexe só, você leva a partícula na antipartícula. Você não mexe nem no spin, nem no momento. Você leva, porque a operação de conjugação de carga leva a partícula e antipartícula. Se você agora faz uma transformação de paridade, você inverte o momento. A transformação de paridade, ela leva x e menos x, vetor e menos vetor. Então, você inverte o momento. O que é o spin? O spin é um momento angular? O momento angular é R vetor P. Então, quando você faz uma transformação de paridade, você inverte a posição e você inverte o momento. Então, você não inverte o momento angular. O momento angular é um pseudo-vetor, né? No sentido de que ele não troca por paridade. Como o spin é momento angular, o spin não muda. Então, quando eu faço uma transformação de paridade, o momento muda, mas o spin não muda. Então, eu troco a helicidade. Então, eu estou ganhando aqui antipartículas e aqui eu estou ganhando a helicidade oposta. Estou ganhando menos helicidade. Quando eu faço uma reversão temporal, o que é o spin? O spin é R vetor P. Então, eu mudo o tempo. Se eu inverto o sinal do tempo, eu inverto o sinal do momento. Então, o momento angular muda. O spin muda. Mas o momento é dx dt. Então, eu mudo o sinal do P e mudo o sinal do S. Então, a helicidade não muda. Sob uma reversão temporal, eu não mudo nem o spin, nem o momento. Aliás, eu mudo o spin e mudo o momento. Então, a helicidade não muda. Eu só mudo a helicidade na hora da paridade, porque o spin ele não muda por paridade, mas o momento muda. Então, ele troca a helicidade, flipa a helicidade. Mas a reversão temporal não. A reversão temporal, ela mexe no momento, ou seja, ela mexe no momento angular e ela mexe no momento. Então, não mudei mais nada. Então, por CPT, eu levo antipartícula com quiralidade oposta.
Claro? Aí esse é o teorema do CPT. Tá? Beleza. Então, terceira premissa agora. Segunda premissa foi toda matéria leptônica tem massa nula. Toda matéria leptônica tem massa nula e eu estou trabalhando, toda matéria é quiral e de massa nula. Então, eu não tenho nada que acople ainda o elétron. Terceira premissa do modelo, a introdução da carga elétrica. Isso que é fundamental. A terceira premissa é galvanismo. Primeira premissa, a simetria S2. Nós entendemos que precisamos de uma simetria com um extra, porque o fóton não pode ser a terceira componente dos spins, senão mesmo drasticamente nas equações de Maxwell. Segunda premissa, a escolha da matéria. A matéria, quer dizer, o neutrino tem massa nula, então, por degenerescência, por fidelidade ao SO2, os leptons carregados também têm que ter massa nula. Então, toda matéria tem massa nula e toda matéria é quiral. Então, essa escolha do 1 para completar o SO2 é a escolha mínima, né? É a escolha mínima, exatamente. Eu poderia ter escolhido no SO2. Exatamente. Por que eu não faço SO2 para o SO2? Para a escolha mínima, exatamente. É o segundo postulado da teoria eletrofrágica. Terceira premissa da teoria eletrofrágica é a localização, vamos colocar aqui, é como a carga elétrica se situa dentro de SO2 classe 1. Eu tenho duas simetrias aí, SO2 e uma carga elétrica é um certo 1. Então, como é que eu localizo? Isso é um problema, esse dado é fundamental em qualquer teoria de unificação. Como é que eu introduzo o operador de carga elétrica numa formulação unificada? O que nós vamos ter que fazer agora é introduzir como é que nós definimos a carga elétrica dentro do SO2. Então, essa é a terceira premissa que nós vamos trabalhar, é a expressão de Gelman-Schichin. Vou dar um intervalinho, é meio-dia 10, meio-dia 20, a gente então são uns 10 minutinhos para a gente dar uma relaxada e a gente vai